Olá, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial. E aproveitando a chegada da Perseverance em Marte, agora em fevereiro de 2021, eu quero falar sobre a busca pela vida em outros planetas e, em particular, sobre a origem da vida no planeta Terra. Isso porque a missão fundamental da Mars 2020 Perseverance é justamente procurar por evidências de que um dia houve vida em Marte. A motivação para isso nasce da descoberta na Antártica de um meteorito vindo de Marte, conhecido como Allan Hills 84001. Allan Hills, o nome das montanhas em que foi descoberto esse meteorito. A descoberta se deu em dezembro de 1984 e em agosto de 1996, um artigo na revista Science, publicado por David McKay, trazia a alegação de que o ALH 84001 continha vestígios de vida microbiana pregressa em Marte. A afirmação foi feita com base nesta foto do interior do meteorito marciano, em que se vê nitidamente um nanofóssil, muito semelhante a tantos outros encontrados aqui na Terra. Obviamente, houve muita contestação no âmbito da comunidade científica. Por exemplo, a amostra pode ter sido contaminada desde que chegou aqui na Terra. Mas também é fato que, após muitos testes realizados por outros pesquisadores independentes, a alegação nunca foi validada ou invalidada. O vídeo de hoje é então um pouco diferente dos outros da série sobre engenharia aeroespacial, porque para encontrar vida em outros planetas é preciso entender o que é a vida e como ela surgiu no planeta Terra. Para isso, será necessário envolver conhecimentos de várias outras áreas, como geologia e biologia, e até alguns aspectos de cunho mais filosófico. Em específico, eu vou começar falando sobre as possíveis abordagens metodológicas empregadas nos estudos sobre a origem da vida. Em seguida, eu vou tratar da chamada abiogênese e de sua evolução na Terra. Vou falar também das chamadas bioassinaturas, ou seja, das evidências empíricas sobre a existência de vida e de seus processos de gênese. E termino detalhando alguns aspectos mais específicos da missão Mars 2020 Perseverance. Depois eu coloco nos comentários os indicadores de tempo, caso você queira avançar o vídeo e pular diretamente para um desses tópicos. A primeira das abordagens possíveis é a chamada hipótese panspérmica, ou simplesmente panspermia, segundo a qual a vida foi trazida de outros planetas por meio de poeira cósmica, meteoritos, cometas e etc. Embora ela possa explicar a origem da vida aqui na Terra, obviamente resta a questão de explicar como a vida surgiu em seu planeta de origem. Alguns autores de ficção científica têm explorado esse tema. Eu recomendo fortemente os livros do Arthur Clarke, da série Odisseia no Espaço, 2001, 2010, 2061 e 3000. O 2001 e o 2010, inclusive, viraram filmes. E eu não quero dar spoiler, mas a ideia central é de que a Terra é o tubo de ensaio de uma civilização muito mais avançada que a nossa, e o monolito é uma espécie de registrador de dados ou datalogger. Uma outra abordagem possível é de que a vida na Terra é o resultado da ação de uma inteligência supernatural não sujeita às leis que governam o universo. Ou seja, estamos falando da chamada teoria do projeto inteligente, que, em última análise, se liga à forma como as religiões explicam a origem da vida. Nesse ponto, eu preciso dizer que, embora eu não me alinhe com essa versão, não me alinhe automaticamente com essa versão, a verdade é que eu tenho um profundo respeito por várias das abordagens religiosas, sobretudo porque elas parecem guardar uma relação estreita com fatos cosmológicos apenas recentemente descobertos, principalmente nas pesquisas realizadas a partir de observações do telescópio Hubble e, mais recentemente, pelo telescópio ALMA, no Atacama chileno. Por exemplo, na Bíblia, Evangelho de João, há a frase, abre aspas, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve a luz. Fecha aspas. Para mim, essa imagem é muito semelhante ao que seria o Big Bang, que deu origem ao universo que conhecemos, incluindo a luz, energia, matéria, espaço e o próprio tempo. Já na visão budista, abre aspas, mundo não tem começo e não tem fim, e portanto a questão do seu início é inconcebível.
Buda ensina que o mundo e a vida estão aprisionados num ciclo de morte e renascimento que ele chamou de samsara, ou seja, a roda da vida. Este conceito, explicado no livro A Roda da Vida, escrito pelo Dalai Lama, é muito semelhante à teoria do universo cíclico, criado no Big Bang, seguido de expansão, contração e destruição no Big Crunch. Este movimento cíclico é visto pelos hindus como a respiração de Brahma. Novamente, abre aspas. Com a inspiração de Brahma, o universo é chamado de volta às suas origens e deixa de existir. Mas sua expiração faz surgir uma nova manifestação do universo, de forma que esse ciclo de vida e morte continua num ritmo incessante. As abordagens religiosas sobre a cosmologia do universo e surgimento da vida são, obviamente, de cunho dogmático, ou seja, são verdades absolutas reveladas por uma inteligência divina. Portanto, não é possível prová-las ou desprová-las, cabendo acreditar, ter fé. Como disse anteriormente, tenho um profundo respeito por algumas dessas abordagens dogmáticas e, sinceramente, novos fatos sobre a origem da vida têm sido descobertos pelos cientistas que realmente nos fazem nos perguntarmos, sobre a existência do divino. Contrastando com as visões dogmáticas, as abordagens científicas baseiam-se no princípio da causalidade e no chamado método científico, formulação de uma hipótese e validação por meio de evidências empíricas reprodutíveis por pesquisadores independentes. Por exemplo, para provar cientificamente a possibilidade de comunicação telepática entre pessoas, o que seria a hipótese, é necessário criar um experimento em que indivíduos isolados, perfeitamente isolados, conseguem se comunicar. E, importantíssimo, que esse experimento possa ser reproduzido de forma independente por outros cientistas, validando assim a hipótese. Essa, então, seria o processo de validação. A abordagem científica para a origem da vida baseia-se na hipótese de que ela evoluiu de processos químicos inorgânicos para processos biológicos ou simplesmente abiogênese. A hipótese panspérmica, nesse contexto, corresponde a um processo de biogênese. E se um cientista se acha o gostosão da balachita, como a gente diz aqui em São Carlos, por encontrar uma explicação científica para a origem da vida, ou seja, não dogmática, uma explicação não dogmática, saiba que a hipótese da abiogenia é tão desconcertante quanto concluir, por exemplo, que a sopa de galinha deu origem à galinha. Eu vou explicar e detalhar isso mais para frente. E mais ainda, outro aspecto que sugere termos uma certa modéstia preventiva em relação às conclusões científicas, é que elas são essencialmente provisórias, intrinsecamente provisórias. Em específico, a hipótese de que organismos vivos podem surgir da matéria inanimada é aceita desde os tempos de Aristóteles. Eu refiro-me à teoria da geração espontânea, que, da forma como foi formulada, estipulava que insetos, por exemplo, podem surgir espontaneamente de grãos de milho. Coube então a Pasteur a realização de um experimento em que ele usava caldo de carne como meio de cultura, isolado num frasco de vidro, não gerava espontaneamente micro-organismos, desde que previamente esterilizado termicamente, o que a gente sabe depois virou o próprio processo de pasteurização. Assim, a hipótese aristotélica sobre a origem da vida, como eu disse, aceita por pelo menos 1000 anos, foi desprovada por Pasteur e, na verdade, por outros pesquisadores também, e apenas recentemente retornou no meio científico para explicar a origem da vida. A biogênese, o nome que surgiu depois, surgiu a partir de novas evidências experimentais obtidas a partir de técnicas observacionais avançadas, microscopia eletrônica, cromatografia, etc. E o termo abiogênese, foi cunhado justamente para diferenciar essa nova teoria da antiga teoria da geração espontânea. Esta, sim, formulada sem evidências empíricas sólidas e, portanto, fora do método científico. Seguindo então pela linha da hipótese abiogênica, ou da galinha que surgiu da sopa de galinha, a ideia central é que, dadas as condições físico-químicas apropriadas, o surgimento da vida num planeta qualquer é um processo natural, inevitável e, portanto, deve ser comum no universo. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, cabe uma questão. O que é a vida ou o que diferencia um ser vivo de um objeto inanimado? Discussões filosóficas à parte, podemos adotar uma definição de trabalho que, embora imperfeita,
permita sistematizar o conhecimento sobre a origem da vida. A maioria dos pesquisadores nesta área adota a seguinte lista de elementos de caracterização. 1. Isolamento e diferenciação física em relação ao ambiente. 2. Autossustentação a partir do consumo de energia e ou de massa a partir do ambiente. E 3. Replicação sujeita a processo de evolução competitiva, ou seja, a evolução darwiniana. Nesse contexto, a biogênese começa a partir de biomoléculas que vão se estruturando e ganhando complexidade. Esse conceito de ganho de complexidade é muito importante. Esse processo continua até que surja um objeto que possa ser considerado um ser vivo segundo aqueles 3 itens mencionados. Essa possibilidade foi demonstrada pelo experimento de Miller e Urey, em que uma mistura de gases contendo água, metano, amônia e hidrogênio, reproduzindo a atmosfera terrestre primordial, submetida a calor e descargas elétricas, gerava esse caldo escuro, contendo aminoácidos. Ou seja, uma mistura de compostos inorgânicos gerou aminoácidos que, por sua vez, constituem os elementos básicos, os monômeros, de biomoléculas como proteínas, RNA e DNA, que sabemos são essenciais à vida. E é daí que surge a expressão caldo ou sopa primordial. Esse processo continua ocorrendo na Terra e já se encontrou meteoritos contendo aminoácidos, sugerindo que condições semelhantes podem ser encontradas em outros planetas. A foto foi tirada nos geysers do Táchio, no deserto do Atacama, a cerca de 4.300 metros de altitude, onde a luz UV é mais abundante. A gente pode ver nitidamente a presença de bactérias termófilas, cor de ferrugem, adaptadas às temperaturas mais altas, em torno de 50 graus nesse caso aqui, assim como bactérias mais confortáveis em temperaturas mais amenas, as bactérias verdes, temperaturas aqui em torno de 30 graus. Nesta outra foto, vemos um exemplo de que, muito provavelmente, são os primeiros descendentes dos primeiros seres vivos a surgir na Terra. Refiro-me às cianobactérias, capazes de produzir carboidratos a partir de CO2 atmosférico, luz e água. O surgimento das cianobactérias se deu indiretamente a partir do caldo primordial, contendo trifosfato de adenosina, ou ATP, além de outras biomoléculas importantes. Como se sabe, o ATP é uma molécula de alta energia que pode ser reproduzida numa primeira etapa da fotossíntese, provavelmente executada por bactérias primordiais. Essas bactérias foram subsequentemente absorvidas por outras mais especializadas que usavam o ATP no ciclo de Calvin, para produzir biomoléculas de maior conteúdo energético, como glicoses, pentoses, etc., açúcares. Outras biomoléculas de grande importância são os lipídios, cuja característica de polaridade favorece a formação de membranas fechadas, capazes de isolar o meio externo do meio interno. No seu interior, portanto, são criadas condições mais favoráveis para que aminoácidos se polimerizem em moléculas de maior complexidade, como proteínas, RNA, etc. Este aspecto corresponde a um processo de diminuição de entropia que aparentemente viola a segunda lei da termodinâmica, ou seja, o princípio de aumento de entropia do universo. Em outras palavras, como é possível um processo natural e espontâneo partir de moléculas menos complexas no caldo primordial e gerar moléculas e mesmo sistemas moleculares muito mais complexos sem a ação de uma inteligência externa supernatural? Uma forma alegórica de refrasear essa questão é a seguinte: como é possível a sopa de galinha, o sistema menos complexo, portanto com alta entropia, se transformar espontaneamente na galinha, o sistema mais complexo, portanto com baixa entropia? À primeira vista, esse parece um processo sobrenatural ou supernatural, embora a gente saiba que não é o caso, eu vou mostrar logo em seguida. Antes de elaborarmos a resposta, convém destacar um ponto relativo ao elemento químico carbono, ou mais precisamente, sobre a vida baseada em carbono. Suas características são tais que: 1. Possui grande capacidade de formar ligações com outros átomos de carbono, assim como com outros elementos, notadamente hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Ele pode formar até 4 ligações ao mesmo tempo. Estas ligações são suficientemente fortes para resistirem ao ambiente, temperatura, descargas elétricas, por exemplo, mas não tão fortes que reações químicas subsequentes não possam acontecer. E o terceiro ponto a destacar
O carbono pode formar longas cadeias de átomos e de anéis interconectados, arranjos complexos com múltiplas bifurcações ou praticamente qualquer estrutura imaginável. Agora o ponto importante. Essas características justificam a analogia que se faz com blocos de Lego, que, interagindo na sopa primordial, deram origem a moléculas mais complexas como lipídios, proteínas, carboidratos, etc., que, por sua vez, constituem as partes das chamadas máquinas moleculares. Outro ponto importante a destacarmos refere-se à teoria do caos. Processos dinâmicos, governados por leis deterministas, podem ter comportamento randômicos ou aleatórios à primeira vista e, ao mesmo tempo, de forma subjacente, apresentar características de regularidade, como a capacidade de auto-organização, padrões dinâmicos, autossimilaridade e etc. E o melhor exemplo que eu conheço são os chamados conjuntos de Mandelbrot. Esses conjuntos, eu estou mostrando aqui a animação para vocês, toda essa complexidade que vocês estão vendo no vídeo, na verdade é gerada por essa fórmula super simples. Z igual a Z quadrado mais C. C é uma constante e o número Z ali é um parâmetro de iteração, ou seja, você começa com um valor inicial para Z, Z é um número complexo, e vai iterando nessa fórmula. Então essa fórmula super simples, tem ali 3 termos, né? O Z quadrado e o C, tá? Bom, tem o quadrado também, seria um quarto parâmetro, né? Mas toda essa complexidade que vocês vão vendo, que isso vai ao infinito, né? É gerado por essa fórmula super simples. A analogia que eu estou fazendo é que padrões de vida, né, exibido por seres vivos, parece, né, uma coisa mágica, digamos, mas a própria matemática é capaz de reproduzir esse processo. Nesse sentido, então, o processo de evolução darwiniana pode ser visto como um sistema dinâmico determinista, retroalimentado, ou seja, a competição, sujeito a perturbações aleatórias, no caso da biologia são as mutações. Assim, o surgimento de padrões regulares corresponde a uma situação perfeitamente plausível, ou seja, não necessitando da hipótese dogmática, né? E, obviamente, desde que o grau de aleatoricidade não seja excessivo. E daí que entra a história do carbono, que ele tem um grau de aleatoricidade suficiente para permitir a evolução, mas não tão grande que a coisa desande, vamos dizer assim, que o caráter aleatório prevaleça sobre o processo evolutivo. Agora eu quero mostrar um exemplo de um sistema molecular ou uma máquina molecular que exibe um comportamento extremamente complexo e, portanto, desconcertante, né, sugerindo a gente buscar aquelas hipóteses, uma daquelas hipóteses mais dogmáticas, de cunho mais religioso. Tá? Bom, eu vou justificar isso mais à frente. Se trata aqui, no caso, da máquina de replicação do DNA, um dos elementos de caracterização do ser vivo, e é um sistema tão complexo que eu preferi gravar a fala ali, é 1 minuto e 40 mais ou menos, né, de explicação do funcionamento dessa máquina, e então eu vou parar de falar agora e vou deixar a minha versão gravada para a gente não perder o fio da meada. Então, se você quiser entender um pouquinho mais o processo de replicação, sugiro que você pare e volte o vídeo até para olhar as diferentes etapas. Eu já volto. Este vídeo mostra o processo de cópia do material genético celular realizado previamente à divisão de uma célula em duas, é o processo de mitose. O DNA tem o formato de uma escada helicoidal, sendo que o que seriam os corrimãos ou as fitas laterais são constituídos por cadeias de açúcares e fosfatos. Os degraus transversais são formados por pares de aminoácidos designados por A, C, G e T, a famosa sequência adenina, citosina, guanina e timina. Estes degraus constituem o alfabeto genético no qual todas as características de um ser vivo estão transcritas. O DNA entra na máquina molecular pela esquerda através desta estrutura azul em formato de donut, responsável pela separação das duas fitas laterais. Após a separação, uma das fitas pode ser copiada no sentido direto, o que é feito nessa estrutura em formato de carretel com partes verde e azul. O DNA assim copiado deixa a máquina molecular nesta direção que eu estou mostrando com o mouse. A outra fita deve ser copiada no sentido inverso, em razão de características do processo de mitose subsequente. Isto é alcançado na máquina em 4 etapas. 1. Seccionamento da fita em trechos a serem copiados no sentido inverso. 2.
formação de um laço e posicionamento do carretel de cópia na extremidade final do trecho seccionado. 3. Cópia retrógrada do trecho de DNA até o final do laço. E 4. Reunificação do trecho copiado aos trechos duplicados nos ciclos anteriores para a formação do segundo DNA. Então, estou de volta, né? Vocês viram a complexidade dessa máquina molecular. Essa máquina molecular é essa peça, digamos, esse sistema aqui em formato de cruz, né? Então, ele tem alguma coisa assim como quatro partes, né? E que se movimentam, tá? Eu estou tentando fazer um desenho aqui com o mouse, né? O DNA original entra aqui por baixo e ele é dividido, né, nas suas duas fitas. Aqui é feita, digamos, a cópia prógrada, né? A cópia direta, e desse outro lado da esquerda aqui, a cópia retrógrada ou a cópia inversa, né? Então aqui ele vai fazer um laço, né, e fazer aquela cópia. E essa pecinha aqui que eu estou destacando faz toda a movimentação, essa cruz ela se movimenta, né? Então esse é um exemplo, e tem vários outros, né, do nível de complexidade que esses sistemas moleculares possuem. Isso daqui está acontecendo dentro do nosso corpo, né? Exatamente agora cada um de nós está sofrendo, né, digamos, o processo de divisão celular. Portanto, você tem hoje, exatamente nesse instante, bilhões de processos exatamente como esse aqui, correspondendo ao processo de divisão celular do seu corpo. Agora, assim, voltando e tentando dar um fechamento, né, nessa parte mais, assim, digamos, filosófica desse vídeo sobre a origem da vida, toda essa complexidade, quão apropriado é o elemento químico carbono para todos esses processos, que fazem a gente se perguntar, né, se o surgimento da vida, da primeira célula capaz de se autorreplicar e de evoluir, é o resultado inevitável da interação entre a geoquímica e a bioquímica na Terra, né? Ou seja, a hipótese Maktub aqui para falar um pouco do islamismo, né? Ou se a gente vai precisar de alguma das hipóteses dogmáticas, né? O que é fora do processo científico. Como eu disse, eu não me alinho a essas explicações, tenho um respeito profundo, mas eu acho que é possível, o simples fato da gente não ser capaz de exibir um processo natural que leve àquela complexidade toda, não quer dizer que seja necessário, né, evocar uma das hipóteses dogmáticas, né? Ou, como se diz, o termo mais científico dessas hipóteses, que eu estou chamando aqui de dogmática, seria de projeto inteligente. Se você buscar isso na internet, Intelligent Design, tá, você vai achar bastante coisa. Teve até processos judiciais envolvendo aí os pesquisadores que acabaram brigando, escolas que adotaram ou mostraram essas hipóteses como leitura para os seus alunos. Isso virou uma celeuma enorme e justamente eu não quero entrar nessa linha. Eu quero ficar no cunho estritamente científico, que eu admito, né, tem as suas limitações, mas não aqui. Eu não acredito que as limitações estejam aqui. Vamos em frente, então. Então, ficando na esfera da ciência, é possível, e eu procurei mostrar isso através ali dos conjuntos de Mandelbrot, que sistemas naturais possam ganhar complexidade, portanto diminuir a sua entropia, desde que a gente não viole a segunda lei da termodinâmica, no caso, o princípio de aumento de entropia do universo. Então, entrando um pouquinho mais na história da molécula, né, dos sistemas moleculares, esses sistemas podem ganhar complexidade, ou seja, diminuir a sua entropia, desde que o ambiente, aquilo que não é o sistema molecular, de alguma maneira ganhe desordem, ganhe entropia. E esse delta, o que isso diminuiu, é menor do que o aumento de entropia do ambiente, do universo, tá? Então isso daqui é o par binário aqui, caos e cosmo. Aliás, cosmo é justamente o antônimo de caos, né? Caos é uma palavra grega que significava abismo e cosmo significa ordem. Então esse sistema aqui, diminuição de entropia do sistema isolado do ambiente, lembra do primeiro ponto lá de distinção do que é um ser vivo, é isolamento, né? Então essa diminuição de entropia
é feito, é possibilitado por um ganho de entropia do ambiente. Tá? Isso significa que, também, entre outras coisas, que precisa importar energia, e mais especificamente, exergia. Então a analogia que eu faço é como esse brinquedinho aqui, né, o pica-pau, que parece que executa um movimento extremamente complexo se você olhar só o passarinho aqui. Né? Ele está oscilando, se você olhar, meio que aparentemente do nada. Mas de onde é que está vindo a energia para esse movimento complexo? Está vindo justamente do potencial gravitacional. Como um todo, né, ele está ganhando complexidade, parado ele tem menos complexidade do que fazendo aquele movimento oscilatório, tá? E essa energia para isso vem da energia potencial gravitacional e, como um todo, a entropia do universo vai aumentando. Tá? É uma analogia, tem lá os seus defeitos, mas acho que é perfeitamente possível justificar essas afirmações que eu tenho feito, né? Que mesmo essa complexidade ali da máquina de replicar o DNA, e tem várias outras, um exemplo que eu sugiro que vocês pesquisem é o flagelo das bactérias. Ali é o motor elétrico, né, perfeito. Tem escova, tem bucha, tem mancal, tem tudo. Tá? E mesmo assim é possível, né, é plausível, melhor dizendo, é que a gente não sabe exibir o caminho que levou a um sistema daqueles, né, um caminho natural e espontâneo. Ok? Vamos em frente aqui que eu tenho bastante coisa para falar. Então, como eu estava dizendo, a gente pode encontrar na natureza sistemas que ganham naturalmente em complexidade. Aqui alguns exemplos bem rápidos, né? Um floco de neve, vocês imaginam toda a água em volta aqui do floco de neve, nesse processo de congelamento, está adquirindo essa forma cristalina extremamente organizada, de baixa entropia. Aqui, nessa foto em preto e branco, na verdade são dunas no planeta Marte. Né? Então vocês veem aqui um platô, o vento erodindo as laterais do platô e formando esse material, essa areia aqui, que, devido à movimentação, forma essa sequência de dunas móveis. Essas dunas se movem, são dunas enormes, né? Dá para ver do espaço, e elas se movem a uma velocidade, alguma coisa como 1 metro por ano, mas é uma forma também organizada. E padrões mais comuns, né? Esses sim, bem ligados ali ao modelo de Mandelbrot, a pele de um leopardo, por exemplo, e organizações aí de pétalas e flores e folhas em vegetais. Todos esses são exemplos de ganho de complexidade, ganho de ordem, diminuição de entropia, obviamente às custas do ambiente. E isso é um processo natural. Bom, eu quero entrar um pouco mais no detalhe para poder explicar justamente o surgimento da vida desses processos e, em particular, eu quero falar de uma reação química, a reação química de Belousov-Zhabotinsky, que é um ciclo autocatalítico. É uma reação química, na verdade, e aqui o ponto importante é o seguinte, é um ciclo, uma reação química cíclica, que ela gera, digamos aqui, na entrada, consome uma molécula de HBrO2 e, como produtos ali da reação, você tem 2 moléculas de HBrO2. Tá? Essa reação é mostrada aqui, deixa eu soltar o vídeo para vocês, né? Então, como dá para perceber, é cíclica, porque esse HBrO2 aqui, ele acaba consumindo, entrando na disputa pelos reagentes aqui, né? Pelo catalisador, pelo H+. Eu não vou entrar no detalhe da reação, até porque eu mesmo não conheço, né, em profundidade isso. É só um exemplo de ciclo catalítico e esse, né, é uma reação bastante interessante para demonstrar, para exemplificar esse processo. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para esse diagrama aqui na esquerda, né, em que a gente vai descrever essa reação cíclica catalítica de maneira um pouco mais genérica para poder usar isso na explicação do desenvolvimento da vida e competição darwiniana e vários outros aspectos. Deixa eu só parar o vídeo aqui para não atrapalhar, não chamar muita atenção, né? Mas então vamos lá. Como é que é essa reação mais genérica? Então imagina o seguinte, você tem numa etapa uma molécula A consumindo X, então aqui a gente tem o A, né? Consumindo aquele produto X, dando origem a um catalisador mais uma outra molécula B. Então, um catalisador mais uma molécula B, e esse catalisador e essa molécula B acabam reagindo também, né? Então aqui embaixo eles estão reagindo, tá? E gerando
um outro catalisador, ou o mesmo, né, mas e a molécula C. Então gera-se outro catalisador e a molécula C aqui embaixo. E numa terceira etapa da reação, C mais o catalisador, Y mais 2A. Tá? Então essa é a reação, né, cíclica, porque como eu disse, né, ao final da reação, ali quando C está reagindo com o catalisador aqui, gerando Y mais 2A, agora é o ponto importante. Uma dessas duas moléculas de A pode entrar no ciclo de novo, digamos assim, né, e consumir outra molécula de X, e esse outro A aqui também pode dar origem, né, a um outro ciclo catalítico dessa forma. Então, olhando aqui a reação global agora, só o começo e o fim, e fazendo já analogia com os processos biológicos, então digamos que A seja uma célula, X seja o alimento que essa célula precisa, e ao final do processo autocatalítico a gente tem 2A, duas células, é o processo de divisão que a gente acabou de ver, mais resíduos. Essa molécula, como eu estava dizendo, uma delas pode entrar em divisão de novo. Então aqui a gente tem o resultado líquido de A mais Y, e essa outra molécula A entra em divisão e o processo continua. Então aqui a gente tem um saldo, digamos assim, de A mais Y, A mais Y, A mais Y, e assim até esgotar, né, todo o X. Ou seja, a gente pode começar com uma molécula, uma célula A, uma quantidade muito grande de nutriente, X, e ao final de um processo, digamos, fermentativo, né, a gente vai ter todo o X consumido, cada molécula X gera uma molécula de A, ou uma célula A, mais aqueles resíduos Y. Esse processo é exatamente o processo, como eu estava dizendo, fermentativo, por exemplo, de produção de cerveja, graças a Deus, né? No caso, então, quem é A e quem é Y, aqui no meu exemplo, A seria aquela levedura que fica aqui no fundo do tanque, né, vendido, por exemplo, liofilizado para vários objetivos, e o Y são os resíduos, que no caso é o etanol, que é o resíduo da fermentação. Mais os diluentes e tal, e a cerveja, o vinho é isso, o pão é isso também, ok? Bom, mas esse exemplo é muito interessante para explicar a evolução competitiva como resultado de falhas e mutações no processo de replicação. Porque lembra, aqui essa minha reação, vou até voltar um slide, essa minha reação foi colocada como perfeita, ela não falha nunca, mas vocês viram lá atrás no vídeo o processo de replicação do DNA, o quão complexo ele é. Portanto, ele está sujeito a erros, por exemplo, imagina que naquele momento dá um relâmpago, né? Então o campo eletrostático ali muda completamente, aquelas forças eletrostáticas entre as partes da molécula mudam e pode haver uma falha no processo de replicação. Então, no caso, imagina o seguinte, vamos voltar aqui ao processo, né, AX dando 2A mais Y, agora vamos interromper num determinado momento, né? Então o processo está ocorrendo, está consumindo X, está gerando A e gerando Y, mas num determinado momento há uma falha. Em vez de gerar 2A, como está mostrando aqui, gera A mais delta. Esse delta aqui, na verdade, é muito parecido com A. É um pequeno defeito, né, que surgiu em função da falha daquele processo de replicação. Então, se A e delta depois competem pelo alimento, pelo X, subsequentemente, né, e se delta tem melhores condições de absorver X, a sua taxa de replicação será maior que a taxa de replicação de A. E, consequentemente, o que vai acontecer? Durante o processo aqui, inicialmente as duas reações vão ocorrer, né? Então, você vai ter A gerando 2A, depois delta gerando 2delta, isso simultâneo. Então, aqui na sequência, né, hora gera A, hora gera delta, só que a taxa de replicação de delta é maior, porque ele tem mais chance de capturar uma molécula X, que é o seu alimento, e ao final de um certo tempo só vai ter moléculas delta. Então esse aqui é exatamente o processo de competição, né, darwiniana, e originada pelo defeito, né, que acabou sendo selecionado. Obviamente, se fosse o contrário, se delta tivesse menos chance, menos condição de capturar uma molécula X, ele desapareceria desse processo, ok? E isso é exatamente o que acontece com as espécies, né? Então eu peguei aqui um exemplo simples da nossa espécie, né, do homem. A gente começou alguma coisa como 600 milhões de anos atrás, na verdade, tá?
Então a gente vem se bifurcando aqui, tá? É importante que algumas dessas bifurcações elas podem ter alguma comunicação. Mas o fato é que o nosso ramo começou aqui com o Homo habilis, falei 600 bilhões, então aqui é milhões de anos, são 6 milhões de anos aqui, né? Colocar em perspectiva correta aqui. Então, há 6 milhões de anos, começamos aqui a nossa linhagem, tá? E, em particular, o que deu no Homo sapiens começou no Homo habilis e, mais recentemente, aqui vou até pular para esse gráfico do lado, né? Homo ergaster e, acho que todo mundo conhece, né? Nós somos Homo sapiens, frequentemente nem tão sapiens assim, mas durante um certo período a gente competiu aqui com o Neandertales, né? Os Neandertales. Então, esse é exatamente o processo, e isso funciona não somente para o homem, mas para várias outras espécies, para todas as outras espécies, na verdade. E a origem disso está naquele defeito da replicação do DNA, que pode gerar um descendente mais apto à competição, nesse caso ele prevalece, como foi o caso dos sapiens em relação ao Neandertal, tá? Embora aqui haja uma certa dúvida, né, se houve um intercruzamento. Mas, se o processo de mutação gerar um descendente menos hábil, ele vai desaparecer, como desapareceram várias espécies aqui desse outro ramo. Importante também dizer que essas mutações, ou a seleção, se é bom ou mal, depende do ambiente, e o ambiente muda também, né? Então é importante olhar essas coisas em função da evolução do ambiente na Terra, as glaciações e etc. Vamos lá. Então, agora eu quero voltar um pouquinho mais para o ponto central aqui dessa palestra, né, desse vídeo, que é a vida, a origem da vida. Então vamos falar dos processos, ou do processo de gênese e evolução dos seres vivos e colocar isso como questão, se esse processo pode ter ocorrido ou ainda estar ocorrendo em outros planetas. Então aqui a gente está falando dos indicadores da existência atual ou anterior de vida em qualquer um dos seus estágios, tá? E esses indicadores, ou bioassinaturas, exatamente, eu preciso falar deles agora, e é exatamente o que a Perseverance vai procurar em Marte, e qualquer outra missão com esse objetivo vai fazer isso, né? Vai buscar por indicadores no planeta. Bom, vamos lá. O ponto central aqui é que a presença de vida em um planeta altera significativamente sua evolução físico-química. Ou seja, pegando a Terra como exemplo, né? A biosfera interage com a atmosfera, que interage com a geosfera, que interage com a hidrosfera e vice-versa, né? Todo mundo interagindo com todo mundo aqui. Vejam um vídeo meu na linha, por exemplo, ali de mudanças climáticas, né? E, em particular, o vídeo sobre modelos climáticos. Cada uma dessas esferas é descrita com equações, tá? E para isso a gente simula para poder concluir se as mudanças climáticas estão se intensificando, por exemplo, devido à nossa emissão de CO2. Mas, digamos assim, não é novidade que as espécies vivas alteram o clima ou toda a físico-química do planeta. Então eu preciso falar do início da formação de um planeta. A história começa então numa estrela que foi a precursora do nosso Sol. Essa estrela estava lá, né, queimando o seu hidrogênio, queimando entre aspas, né, quer dizer, fazendo fusão nuclear, gerando hidrogênio, um hidrogênio com hidrogênio gera hélio, né, e hélios se unindo com hidrogênio e com outros elementos, vão gerando os elementos mais pesados, carbono, nitrogênio, oxigênio e os superpesados, urânio, plutônio e assim por diante, né. Então essa estrela não é nem tão grande que quando entra em supernova ela vira um buraco negro, tá? E nem tão pequena que depois vire uma anã branca. O fato é que ela entra em supernova, então gera uma nuvem de gases e poeira, como está mostrando aqui no vídeo, né? E essa nuvem espalha todo esse material, principalmente os mais pesados aqui, principalmente o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, que é gerado nas camadas mais profundas da estrela. Essa nuvem de material, ela acaba se condensando, ela é sujeita à ação da força gravitacional, então ela começa a se recondensar. Essa aqui é uma foto do Hubble, é fantástica, os pilares da vida, na verdade, e a gente pode ver glóbulos aqui, né, dessa poeira cósmica, dando origem
a novas estrelas. Eu vou até zoomar ali para vocês, né, porque realmente vale a pena. Aqui dá para ver perfeitamente esses glóbulos sendo formados aqui e alguns deles, inclusive, entrando já em ignição. Dá para ver perfeitamente. Então, assim, essa poeira começa a se concentrar em glóbulos. Essa aqui é uma simulação do nosso sistema solar, em particular, quer dizer, toda a massa do nosso sistema solar. Vou soltar o vídeo aqui para vocês verem. Na contração, ela começa a girar por pequenas assimetrias na quantidade de movimento. Tá? No centro ali, a massa começa a se compactar e começa a entrar em ignição, quer dizer, o processo de fusão nuclear começa. É o momento em que a estrela entra em ignição, ó, foi exatamente o que aconteceu, né? Há uma expansão, mas também a formação de outros glóbulos aqui, que são os planetas, né? Vocês veem aqui eles funcionando como se fossem aspiradores de pó, né? Por causa da força gravitacional, por causa da sua força gravitacional, e a trajetória desses planetas acaba ficando limpa ali daquele material, né? E no caso, o material que não se condensou num planeta vão formar os cinturões de asteroide, como a gente sabe aqui do nosso sistema solar. Então, isso daqui, como eu disse para vocês, é uma simulação computacional, tá? Com as equações reais, mas a gente já está conseguindo medir isso. Eu estou falando aqui do telescópio ALMA. Eu mostrei a foto do Hubble, né, os pilares da vida. Agora eu quero mostrar já uma das primeiras fotos do ALMA, construído lá no Chile, é um radiotelescópio, né? Então, aqui está uma imagem da formação de um sistema solar, né? Então, aqui a gente vê perfeitamente aqueles buracos ali na trajetória, que são os planetas já limpando, né, aquele material. Aqui a gente vê alguns vazios também, que provavelmente são planetas maiores. E eu recomendo fortemente, aqui eu deixei o site do ALMA, porque está sempre produzindo resultados novos. Eu acredito assim, aquele é um radiotelescópio, né, o Hubble é um telescópio óptico, digamos, né, mas esse que é o radiotelescópio mede frequências de ondas diferentes, portanto vai trazer resultados diferentes. Então é uma espécie de Hubble do ponto de vista da capacidade de gerar informações assim fantásticas. Só para mostrar para vocês o que é o ALMA, porque pouca gente conhece, é bem recente. Essa aqui é uma foto já meio antiga da construção do ALMA. Para quem não conhece, aqui embaixo é São Pedro de Atacama, no Chile. Esse aqui é o vulcão Licancabur, aqui é o Saire-Cabur, e no vale ali, esse aqui é o Cerro Toco, que é um vulcão desmoronado. No vale ali é a fronteira entre o Chile e a Bolívia, na verdade. Essa foto aqui, como eu disse, é mais antiga. Eu tenho uma foto mais recente que eu tirei exatamente do topo aqui do Cerro Toco, olhando para o ALMA, né? E aí vocês veem aqui as antenas todas desalinhadas e tal, porque estava em processo de construção. Nessa foto aqui, tirada então do topo do Cerro Toco, aqui, não sei se dá para vocês verem ali, vou zoomar um pouquinho, dá para ver aqui o ALMA, né, nesse cantinho, e a foto que eu tirei ali do topo, né, do cume da montanha, mostrando já as antenas todas alinhadas e já gerando resultados. Esse daqui, se eu não me engano, é o vulcão Pili, é que ele está aí alguma coisa como 20 quilômetros, embora pareça estar encostado. Né? Bom, vamos em frente aqui, e o ponto que eu quero elaborar com vocês agora é o seguinte: a presença de vida em um planeta altera significativamente sua evolução físico-química, como eu falei. Então mostrei para vocês como é que é a formação do planeta até o surgimento da vida. Então eu quero mostrar agora um exemplo de como a vida altera. No caso aqui eu quero falar da concentração de CO2 e de O2 na atmosfera de um planeta. Então, pegando na sequência ali a formação do sistema solar, e agora falando especificamente na Terra, então a gente tem aqui alguma coisa como 4,5 bilhões de anos atrás, a gente tem um choque entre a Terra e o planeta Theia, dando origem à Lua. Aqui, obviamente, foi um evento cataclísmico, não era possível ter vida nessa situação. Logo em seguida, todo esse material originado pelo choque, uma parte dele se condensou na nossa Lua hoje, e a outra parte voltou a cair tanto na Terra quanto na Lua. A Lua toda perfurada ali, né? Parece um queijo suíço, justamente porque esse material acabou caindo de volta. É o período de bombardeio intenso, tá? Aqui também não é possível ter vida. E o que aconteceu, que
gerou condições para o surgimento da vida foi a formação do núcleo ferroso da Terra e, consequentemente, geração de um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético da Terra, tá, ele nos protege contra o vento solar. Sem esse campo aqui é mais ou menos como tentar cultivar uma cultura de bactérias, né, uma colônia de bactérias dentro do micro-ondas, por exemplo, né? Então ali aquela radiação toda vai matar todas aquelas células lá. Mas o fato então que depois aqui do surgimento do campo magnético, alguma coisa como 4 milhões de anos atrás, né, obviamente isso tem um grande grau de incerteza, começaram a surgir os primeiros seres vivos. Nessa época, o pré-cambriano, a concentração de CO2 estimada alguma coisa em torno de 10 mil ppm. Isso aqui, só para vocês entenderem essa escala de ppm, né, aqui a gente tem a concentração atmosférica do CO2 e aqui uma escala em anos, tá, com uma descontinuidade grande aqui, mas hoje é o zero, né, e aqui é a formação da Terra. Então, hoje nós estamos com alguma coisa com 400 ppm, numa sala de aula normal, né, 30 alunos e tal, a gente tem alguma coisa como 1000 ppm, 5.000 é o limite legal, o limite trabalhista, não só do Brasil, mas todos os países adotam, né? Então aqui já fica um ar pesado, mas ainda do ponto de vista trabalhista, ainda é legal. Acima de 7.000, 10.000, realmente ele começa a ficar prejudicial, né? E bem mais acima ele começa a ficar tóxico. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês assistiram aquele filme Apollo 13, né? Ali um problema que eles estavam tendo na volta era excesso de CO2 na cabine. Então, alguma coisa como 10.000, 15.000 ppm de CO2. Então, eles começavam a enxergar tudo embaçado e tal. E se persistisse mais tempo, realmente iam sucumbir. Okay? Mas então, surgiram as primeiras formas de vida que eram capazes de consumir material químico. São as matérias que consumiam a energia potencial das rochas e minerais para o seu metabolismo. Lembra daquela história da segunda lei da termodinâmica, né? Então, o metabolismo gera CO2, um pico de CO2, aparecem as bactérias, cianobactérias, né, capazes de fazer fotossíntese, então começa a consumir o CO2. CO2 mais água, dando ali o ATP, ou carboidratos, né? Mas aí começa a gerar O2, então o O2 começa a acumular na atmosfera e o CO2 começa a cair. Então, isso aqui é alguma coisa como 4 bilhões de anos, os primeiros organismos unicelulares que geravam CO2, mas principalmente começou a predominar os que geravam O2, ou seja, que consumiam o CO2 e a concentração começou a cair. No Paleozoico ela continua caindo, a concentração de O2 continua subindo, depois a concentração de O2 sobe a um nível que permite os organismos mais complexos e também os multicelulares, né? Então aqui no Carbonífero, em particular, surgem as árvores. As árvores são muito interessantes nesse ponto porque elas são capazes de produzir um material lignocelulósico que acumula quantidades enormes de carbono e, no caso, como era uma espécie nova, não havia organismos que sabiam degradar a lignocelulose. Então isso acontece até hoje, na verdade, é muito difícil degradar isso, tá? Então o que aconteceu? A concentração de CO2 cai ao chão aqui, né? Cai a um valor muito baixo, mas se a oferta, a demanda. Então logo surgem organismos capazes de processar, de despolimerizar o carbono que estava ali no material lignocelulósico. Então, são as enzimas, né? São organismos capazes de produzir enzimas que despolimerizam, que sacarificam aquele material lignocelulósico, e aí a concentração de CO2 recupera um pouquinho, até o Cretáceo. No Cretáceo é um período interessante, né? Porque ocorreram vários eventos de extinção em massa. São pelo menos 5, e um deles, o último, foi a extinção dos dinossauros. A causa é assim, bastante segura que seja aquele meteoro que caiu perto do México, ali em Yucatán, né? Então, houve outros eventos, possivelmente vulcanismo, movimentação dos oceanos, ninguém sabe direito. Pelo menos o último ali
que é o asteroide Yucatán, mas o fato é que a concentração de CO2 vem caindo gradativamente até chegar a um limite, alguma coisa aqui como 180 ppm. Esse limite é muito importante, tá? E ali eu coloquei Vostok, porque é um limite de amostras obtidas no gelo, né, na perfuração ali na estação de Vostok, e ele é importante pelo seguinte, até essa época aqui, em termos de plantas, né, eram as plantas C3, que é o tipo de metabolismo ali, de fotossíntese que ela faz. Essas plantas, elas morrem abaixo de 150 ppm. Então chegou próximo de um limite fatal, digamos assim, para as plantas C3, e foi então que surgiram as plantas C4. As plantas C4, elas são capazes de viver, né, de ter metabolismo a concentrações abaixo de 150, obviamente é um metabolismo incipiente, né, mas, digamos assim, quanto mais CO2, melhor. Tanto que é muito comum em estufas, né, quem cultiva tomate ou flores mesmo, em estufa, é muito comum o pessoal injetar CO2 como adubo gasoso, né, realmente aumenta a produção vegetal. Vamos em frente, tá? Aí chegamos nós, o homem, a nossa história, que nessa escala de tempo a gente está espremido aqui nessa linha pontilhada, só que nós temos um impacto brutal, não tanto em amplitude aqui, mas em escala de tempo. Quer dizer, instantaneamente a gente começou a queimar combustíveis fósseis, principalmente armazenados no subsolo aqui no carbonífero, né? Carvão, petróleo e gás, e começamos a bombear esse carbono para a atmosfera de novo, e a concentração hoje está batendo ali os 400 ppm. Então, dá um pequeno pico, que é realmente pequeno em relação à história aqui de milhões de anos, de centenas de milhões de anos do CO2, mas é muito rápido. Nunca aconteceu uma alteração tão rápida aqui quanto a nossa ação em termos principalmente de uso, né, de combustíveis fósseis. Bom, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, eu tenho um certo cuidado de dar sempre as referências, né? Então, nesse livro aqui fantástico do Robert Hazen, tá? A História da Terra, ele divide a história da Terra em várias etapas, a Terra que ele chama de Terra Verde, né? A Terra Branca ou a Snowball Earth, que ela foi coberta de gelo, na verdade. Deixa eu voltar aqui e parar, porque eu não tenho necessidade dessa animação toda. Mas então, as várias etapas, a verde, a branca, e essa daqui eu quero destacar para vocês, logo em seguida, a Terra Vermelha. Isso ligado ao evento de oxidação, grande evento de oxidação. E assim por diante, eu recomendo que vocês leiam esse livro, ou tem várias palestras do Robert Hazen no YouTube, vale a pena dar uma olhada, e eu vou falar bastante sobre coisas que ele diz nesse livro, principalmente do uso de minerais como bioindicadores, né, da presença de vida, porque é uma coisa que a Perseverance pode e fará com certeza lá em Marte, quando ela pousar agora em fevereiro. Vamos acompanhar. Mas vamos lá. Então, segundo Hazen, né, e não só ele, mas vários outros pesquisadores da área, no momento da formação, a gente tinha alguma coisa como 50 minerais. Um parêntese, né, é o seguinte, a diferença entre mineral e rocha. Né? Mineral é um sólido que tem uma estrutura regular cristalina. Uma rocha, na verdade, é um sólido também, mas em geral é amorfo, né? Não tem essa estrutura cristalina. Eu vou mostrar, não sei se vocês estão vendo, atrás de mim tem algumas rochas que eu vou mostrar para vocês, para exemplificar aí, principalmente o processo vital. Mas então os minerais, eles evoluem, eles têm uma história interessante, muito legal ali descrita no livro do Reis. Nessa fase aqui de condensação da poeira, né, originada ali na supernova, já começou a haver a formação de minerais, na verdade, e esses minerais a gente sabe porque são os meteoros que caem na Terra. Então aqui tem fotos de vários meteoros, inclusive esse aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês, eu não sei se vocês, eu preciso focar isso para vocês, né? Então esse daqui muito provavelmente é um meteoro que caiu aqui na Terra, desse tipo aqui. Essa foto aqui, né, a foto que eu estou mostrando aqui na transparência, no slide, não é minha, obviamente, é de um site de identificação de meteoros. Mas outras fotos mostram, então, esses minerais, tá, se formando já na fase aqui de nuvem, digamos, o planeta nem se formou,
E uma pergunta interessante, sabe qual foi o primeiro a se formar? É o diamante. E o primeiro a se formar, o diamante, o grafite, olha lá o carbono aparecendo de novo. Por quê? Porque ele resiste a altíssimas temperaturas, alguma coisa como 4.000 Kelvin. Se você colocar alguns, esse daqui, com certeza, ele vai se fundir, ele não vai permanecer na forma cristalina, né, acima de 4.000 Kelvin, ou temperaturas tão altas. Mas assim, vários outros minerais estão se formando e se estima, o importante aqui é o número, 60 minerais nessa fase aqui, digamos, de pré-formação do planeta. Com a formação do planeta, aglutinação, período de bombardeio constante, imagina as características físico-químicas nesse período. Então você tem aqui, por exemplo, o impacto de um meteoro, então altíssimas temperaturas, então, pontualmente ali as temperaturas vão para centenas de milhares de graus Kelvin. Então tem o processo de vitrificação, tá, desses minerais, ou desse material sólido. Você tem, por exemplo, água já nesse... um assunto interessante, aliás, abrindo um parêntese, é como é que surgiu a água no planeta Terra. Então, a teoria mais aceita hoje é através de cometas, né? Então, toda essa água foi trazida para a Terra, começa a interagir com o material magmático, e aí formação de feldspatos, quartzos, micas, argila é formado nessa época, tá? Mas o fato, então, até esse período, isso aqui é a Terra cinza, se eu não me engano, segundo lá o Reisen, né, a classificação do Reisen, então a gente tem alguma coisa como 300 minerais. E já posso começar a falar de Marte, né? Em Marte, pelo que se sabe até hoje, de todas as sondas que foram mandadas, e principalmente com a Curiosity, né, que ainda está ali operacional, Marte tem alguma coisa como 250 minerais. E a gente já sabe, eu vou falar daqui a pouco, né, que teve água líquida em Marte. Então será que Marte, do ponto de vista de evolução, parou nesse momento, tá? Que seria, eu vou voltar ali alguns slides, que seria alguma coisa como a Terra cinza, porque aqui já surgiu vida na Terra. Então é possível, né, que mesmo nesse processo aqui, tá, nessa fase tão antiga, né, do planeta Terra, é possível que Marte, por várias outras razões, por exemplo, por não ter um campo magnético que o proteja do vento solar, pode ser que Marte tenha parado nessa fase aqui e a Terra nessa fase já tinha vida. Essa vida ia e vinha, né, por causa desses eventos cataclísmicos, mas a verdade é que ela já tinha surgido nessa época. Bom, o fato é que, passando, eu não vou falar do livro do Reisen inteirinho, né, mas passando aqui com alguma coisa como 3 bilhões de anos, seria mais ou menos a data de hoje, né, ou depois de 3 bilhões de anos, pelo menos 1.500 minerais podem ser formados, se sabe, né, que esses minerais são formados por processos puramente físico-químicos. E hoje a gente sabe que tem 4.500, na verdade esse número está até um pouco desatualizado, né, mais de 4.500 minerais conhecidos. Ou seja, a diferença entre 1.500, esse 1.500 aqui, e esses 4.400 ou 4.500 é a ação da vida, a ação das células, das bactérias, da alteração da atmosfera, vários exemplos, né? Então isso é uma fonte daqueles bioindicadores da presença de vida. Então vamos lá, vamos começar a sistematizar alguma coisa para eu poder entrar no detalhe. Então o surgimento das primeiras formas de vida, ou 4 bilhões de anos, necessitaram de minerais. Isso aqui é uma coisa bacana que ele descreve no livro, Reisen descreve no seu livro. Então, por exemplo, temos de separação do ambiente, catalisadores, né, templates ou gabaritos, aquelas estruturas tremendamente complexas que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, podem ter sido gabaritadas através desses cristais, desses minerais. E o surgimento, agora sim importante, né, o surgimento de novas espécies minerais se deu em consequência do metabolismo de espécies vivas, ou seja, é a geosfera interagindo de forma bionívoca, né, com a biosfera. E é justamente aqui que a gente vai procurar as bioassinaturas lá no planeta Marte. A gente encontra aqui, mas encontra lá no planeta Marte também. Bom, o resumo então dessa história que eu estou contando para vocês é que aproximadamente 2/3 de todos os minerais conhecidos não podem se formar em ambiente anóxico, ou seja, sem oxigênio. Portanto, 2/3 de todos os minerais conhecidos na Terra são consequência da atividade biológica.
Tá? E aí, justamente aquela afirmação, a biosfera interagindo com a geosfera. Então, tá lá. Essa é, digamos assim, a nossa mina de bioassinaturas. E para isso, eu já vou falar de uma delas, que eu volto a falar do CO2, que são os mecanismos de emissão e sequestro de CO2, que tem a ver com a atividade metabólica dos seres vivos. Vamos lá. Eu vou falar, por exemplo, de um deles aqui, que é o processo de sequestro de CO2 nos oceanos por solubilidade. Aqui é importante o seguinte, solubilidade de CO2 na água, ela diminui com o aumento da temperatura. Então, o que acontece, né? Se a gente fizer um balanço hoje, a gente tem alguma coisa como 850 gigatoneladas de carbono, aqui é o elemento químico carbono, no caso, então, na forma de CO2, alguma coisa como 400 ppm. Então, 850 gigatoneladas, dissolvidos no oceano 38 mil bilhões de toneladas, isso aqui dissolvido, e na forma de rochas carbonáceas, a gente tem 1 milhão, né, na verdade, vamos falar assim, 1 milhão de bilhões de toneladas de carbono, elemento carbono, em rochas carbonáceas diversas. A nossa atividade antropogênica recente, na verdade, está emitindo 1,8 bilhão de toneladas de carbono por ano, na forma de gases, aí, principalmente CO2. Mas então o que acontece se há uma diminuição da temperatura do oceano devido, por exemplo, às variações do ciclo de Milankovitch? Tá? Mais energia solar e menos energia solar chegando na Terra. Então diminui a temperatura, aumenta a solubilidade, que acontece, então o oceano absorve CO2 atmosférico. Ao contrário, se houver um aumento da temperatura, então aumenta a temperatura, diminui a solubilidade e o oceano rejeita CO2 para a atmosfera. Isso aqui é a respiração dos oceanos e as concentrações são tais que há uma variação de 1% da concentração de CO2 nos oceanos corresponde a uma variação de 45% do CO2 na atmosfera. Tá? Obviamente, esse mecanismo tem um nome, né? A gente chama de bomba de solubilidade, e esse aqui de absorção pelas rochas, que eu já vou falar, é a chamada bomba biológica. Então, estou interessado nesses mecanismos. O mais comum, na verdade, é a fotossíntese, não vou nem me dar o trabalho de explicar, porque eu já falei dela, né? Eu estou interessado realmente num outro mecanismo de absorção, que é a biomineralização, a mineralização direta do CO2. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer isso. Os organismos vivos, como corais, foraminíferas, cocolitóferos, conchas, nós mesmos, né, os nossos ossos, os nossos dentes, são compostos de carbono, em geral, com cálcio. Tá? Então, esses materiais, eles não se degradam facilmente, sejam unicelulares, aqui são foraminíferas, esse aqui muito interessante, são estromatólitos, tá? São colônias, na verdade, com material mineralizado, com carbono mineralizado. Isso daqui está entre os primeiros sinais de vida no planeta Terra. Existem exemplares aqui desse material que são de bilhões de anos. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês um desses aqui. Tem alguma coisa parecida? Vou até mostrar aqui, eu não sei se vocês enxergam, né? Então são desses materiais aqui que foram mineralizados, tá? Então é esse tipo de coisa que sequestra o carbono, né, do elemento químico carbono da atmosfera e fixa na forma de rocha, e aí naquelas proporções que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Fazendo um balanço total de todos os mecanismos, naturais e não naturais, né, não sobrenaturais, eu gosto de fazer essa piada, né? Mas aqui, a gente tem o vulcanismo, que é um mecanismo de emissão, e esse é um mecanismo geológico, digamos, não tem nada a ver com a existência de vida na Terra. Mas a gente tem, então, como eu disse, a biomineralização, a solubilidade, a decomposição é um mecanismo de reinjeção de CO2 na atmosfera, e aqui as plantas realizam as duas coisas. Elas respiram, portanto elas emitem CO2, mas elas também fazem a fotossíntese e produzem biomassa, portanto elas aspiram CO2. Essa biomassa, eventualmente, quando ela degrada, ela se decompõe e volta a virar CO2, a menos que seja capturada ali no solo. Okay? E o resultado final é esse balanço, 850 gigatoneladas na atmosfera, 38 mil nos oceanos e 1 milhão, na verdade, né, gigatoneladas
na forma de rochas, como por exemplo aqui na costa de Dover, né? Aqui eu peguei esse exemplo que é bastante famoso, é rocha calcária aqui branco, né? É bastante bonito. Vamos lá então, já aproximando para o fim aqui, as bioassinaturas, eu vou falar de uma delas, que é o grande evento de oxidação, tá? Ocorrido alguma coisa como 2,5 bilhões de anos na Terra. Tá? Esse evento é o seguinte, é importante dizer e lembrar que só existe oxigênio na atmosfera, O2 na atmosfera, porque existe o processo de fotossíntese. Por quê? Porque o O2 ele é extremamente reativo, ele encontra alguma coisa, ele vai reagir. Então, se não houvesse alguém produzindo esse O2 na atmosfera, ele seria consumido rapidamente e ele se esgotaria, que é justamente, né, o que a gente vê nas atmosferas dos outros planetas do Sistema Solar, e notadamente de Marte, que é praticamente só CO2. Tá? Tem um pouco de metano e outras coisas, mas é praticamente CO2. Então, o que aconteceu? No início, né, as primeiras bactérias fotossintetizantes, produção de oxigênio, muito oxigênio na atmosfera, até que, num determinado instante, todo aquele ferro, aí lembra da supernova, né? Aquele ferro ou aqueles compostos ferrosos que estavam diluídos, principalmente nos oceanos, começaram a reagir com o oxigênio, tá? Existe um processo semelhante ao do CO2 que eu mostrei para vocês em termos de respiração, né, dos oceanos, mas eles começaram a reagir com a água, os óxidos ferrosos da água, né, começaram a reagir com os compostos ferrosos diluídos na água, gerando óxidos ferrosos. A linguagem tem que ser exata, né? E esses óxidos são pesados, eles se precipitam e formaram esse tipo de rocha aqui. Então são camadas de rochas vermelhas, né, seguidas de camadas com menos óxido, né? Isso aqui é o material comum normal, ali aqueles cocolitófilos, aqueles corais todos, né? E nos períodos em que você tem a oxidação intensa, tem a formação dessas camadas vermelhas que podem, né, inclusive gerarem, né, paisagens assim extremamente bonitas aqui, como essa dessa foto aqui. Então esse é um primeiro bioindicador da presença de vida, porque, como eu disse, esse tipo de composto só pode ser formado numa atmosfera rica em O2. E o O2 só pode alcançar patamares como a gente tem aqui na Terra se houver o processo de fotossíntese. Primeiro bioindicador. Interessante, alguém pode se perguntar, mas então Marte, né? Por que Marte é vermelho? Marte é vermelho justamente porque tem óxido de ferro, mas não é devido à interação com o oxigênio, porque de fato, né, existem outros processos que geram óxidos de ferro e a Perseverance vai saber distinguir isso daí. No caso então, esse material, esses óxidos ferrosos foram formados ali no planeta Marte e permaneceram distribuídos na superfície e talvez até homogeneamente em todo o planeta. Na Terra, esse material é mais pesado e a nossa gravidade, ela puxou esse material e acredita-se, né, que esse material todo que hoje está depositado na superfície de Marte, aqui na Terra ele foi atraído para o núcleo, pela força gravitacional maior aqui na Terra, e formou o nosso núcleo ferroso, né, e que justamente deu origem ao nosso campo magnético. Então esse é um ponto importante aqui, mostrando que às vezes as coisas não são tão simples assim. Mas vamos em frente aqui, mostrando alguns resultados que a gente já tem ali com as várias missões, não só dos Estados Unidos, não só da NASA, mas de vários outros países, né, China mesmo, União Soviética, né, com satélites orbitais, a Índia, né? Apenas a gente fala muito da NASA porque a NASA, sendo um órgão público, ela é por lei obrigada a divulgar, ela tem inclusive 24 horas para divulgar essas informações. Então a gente tem uma profusão muito grande de informações, aqui uma foto fantástica de um vale sedimentar, né? Então isso aqui com certeza, eu não sou geólogo, longe disso, né? Quer dizer, gostaria até muito de estudar, mas digamos assim, eu não quero, como eu sempre digo, né, o sapateiro ir além das sandálias, mas é fácil identificar, vou botar um zoom aqui, né, vocês identificarem essas várias camadas sedimentares aqui, coisas que a gente vê aqui na Terra com bastante facilidade.
Então, isso daqui a gente já viu em Marte, então isso aqui é evidência de que houve água, tá? E alguma coisa sedimentou e formou essas rochas aqui. Aqui um outro exemplo, né, de rochas sedimentares, inclusive mostrando aqui alguns veios de gipsita, tá? E isso sim é prova de que esses veios de gipsita, tem até uma aqui para mostrar para vocês, né? Esse aqui é lá do Atacama também, né? Então isso aqui é gesso mineralizado, então ele tem uma estrutura cristalina, ele é parcialmente transparente, acho que deu para ver, né? E isso só forma na presença de água, é água que penetra na rocha e é pressionada, né? Faça uma experiência mental, pega uma banana, por exemplo, e esmague nas suas mãos, o que vai acontecer? Entre os dedos vai escorrer esse material aqui, que no caso é a gipsita, são esses veios brancos aqui, estou zoomando para vocês verem. Ok, vamos em frente, tem bastante coisa, né? Aqui mais uma foto de material de sedimentação, tá? E aqui um outro, esse aqui eu não tenho para mostrar para vocês, mas a gente acha muito disso lá no Atacama, que é os chamados aglomerados, né? Esse aqui, essa aqui obviamente é uma foto aqui na Terra, e ele é formado, não sei se dá para vocês perceberem, vou olhar essa foto aqui. São pedregulhos mesmo, né? Que estão aglomerados, isso aqui é magma, que se derramou sobre essa rocha já bastante, esses pedregulhos que sofreram o processo de erosão, em rios, por exemplo, e aí compactou, veio alguma erupção vulcânica, magma, e gerou esse aglomerado. Essa aqui é a foto de um aglomerado desses em Marte, tirado pela Curiosity, e esse aqui é um aglomerado aqui no planeta Terra, você vê que é perfeitamente. O interessante dessa foto é justamente os pedregulhos, né? Mostrando que houve o processo de erosão, portanto, água líquida em Marte. Tá? Uma outra foto aqui, dessas escórias, na verdade, eu tenho também aqui para mostrar para vocês, né? Então, dá para ver que ela é toda furadinha, né? E ela é relativamente leve. Tá? Tem umas outras aqui de outras espécies. Essa aqui, acho que se eu jogar na água ela boia, de tão levinha que ela é. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é magma. Quando o vulcão explode, por exemplo, e ejeta magma, gases diluídos naquela rocha derretida, eles se expandem e formam essas bolhas aqui. É como abrir uma garrafa de Coca-Cola, chacoalhou bastante, aquelas bolhas todas geram aquela espuma. E no caso aqui, quando o magma se solidifica, então aprisiona essas bolhas. Isso aqui é na Terra, obviamente, eu mostrei uma que eu trouxe lá do Atacama, e aqui fotos semelhantes em Marte, mostrando que houve vulcanismo intenso em Marte também. Sinais de água, na verdade, eu coloquei aqui a referência, né? Então são fotos, agora sim, da Mars Reconnaissance Orbiter, mostrando algum tipo de escorrimento aqui. Se conjectura que isso aqui pode ser até escorrimento de areia, mas pela própria coloração não parece, ou talvez algum líquido, algum hidrocarboneto, alguma coisa que seja formado, mas alguma coisa está escorrendo aqui, nem que seja areia mesmo. Outros sinais, né, do mesmo tipo de escorrimento, aqui numa cratera, e agora falando, né, já especificando ali para Mars 2020, os deltas de rios, né? Então aqui, obviamente, um rio aqui na Terra, uma estrutura em delta, então ele está vindo aqui desembocando, né, no mar, e isso daqui, essa foto aqui, é um delta de Marte. Então a gente vê perfeitamente aqui, eu vou tentar marcar aqui para vocês, essa estrutura em delta, né? Vendo aqui, por exemplo, aqui a gente vê perfeitamente aqui as ramificações, né, do delta, tem alguns crateras de impactos aqui, né, mostrando o quê? Mostrando que existiu um rio, provavelmente aqui, certo? Vindo aqui da esquerda, né, que desembocava num grande lago, aí formando essa estrutura aqui. Tem que se levar em conta, né, que a gravidade de Marte é menor que a gravidade da Terra, alguma coisa como 1/3. A pressão atmosférica hoje é alguma coisa como 1/100º da pressão atmosférica terrestre. E a gravidade é alguma coisa como 1/3. Né? Então tem características ligeiramente diferentes por causa disso. Tá? Mas é prova incontestável de que houve água líquida em Marte. Você pode até dizer, mas seria água mesmo ou algum outro tipo de líquido?
por exemplo, por causa da gipsita que eu mostrei para vocês, é água mesmo, H2O. Então agora falando da missão Mars 2020, a ideia é o seguinte, é pousar num desses deltas. Por quê? Porque é o lugar ideal para você coletar todas aquelas bioassinaturas, né? Se alguma coisa viveu naquelas águas ali, trazidas por aqueles rios, né, ela pode ter sedimentado nesse delta. Então se acredita, isso aqui é uma foto obviamente artística da Jezero Crater, ela era alimentada por um rio, aqui vindo da direita nessa foto, tá? Alimentava ali o grande lago, que era um impacto de algum meteoro gigantesco, depois ia embora aqui para cima. Tá? Isso aqui é uma foto artística, obviamente, tem algumas montanhas aqui, eu estou destacando isso porque depois a gente vai olhar as fotos reais e isso vai servir de referência, esses objetos aqui vão servir de referência. Então tá lá, isso aqui já é uma foto, na verdade o resultado de várias fotos, né, uma composição estereoscópica, como a gente diz, da Jezero Crater, a cratera de Jezero, né? Aqui então é o rio alimentando a cratera e aqui é o delta do rio. Então essa aqui é a foto. Lembra dessa cratera aqui com essas dunas, né? Com esse padrão de dunas aqui, ele vai aparecer nessa outra foto aqui da Mars Reconnaissance Orbiter. Então o que está destacado ali em amarelo, naquela elipse amarela, eu estou zoomando aqui para vocês, é justamente, né, o rio, o lago está aqui em cima, tá? O rio desemboca aqui, e aqui o delta, né, aquela estrutura em delta que eu falei, e essa elipse amarela é a região que se espera pousar a Perseverance. Né? Então ela vem, a trajetória dela vem aqui, né, mais ou menos aqui de noroeste, tá? E ela deve pousar em alguma posição por aqui. Ela tem um sistema autônomo de navegação, ela consegue manipular ali o paraquedas e tal, para pousar o mais próximo possível do objetivo, que seria esse delta, tá? Mas não tão próximo que ela possa, por exemplo, cair nessas montanhas aqui. Né? Então, deixa eu continuar, né? Aqui uma foto um pouco mais zoomada e com destaque de cores artificiais para destacar aspectos diferentes. Né? Então, a missão, digamos que ela pouse aqui. Aliás, o ponto estimado é exatamente entre essas duas crateras aqui, né, seria o ponto nominal de pouso. A Perseverance vai pousar aqui, depois ela virá em direção a essas encostas aqui, vai fazer uma série de análises, de amostragens e coletar amostras, eu já vou entrar no detalhe, e possivelmente ela vai depois escalar, né, olhar essas outras encostas. Essas que eu estou mostrando aqui são antigas bordas do lago. Né? Então ela vai fazer amostras principalmente nessas bordas e, se der, se tudo correr bem, ela vai tentar escalar, né, e vir até o alto da montanha aqui, onde começava, onde havia a alimentação de água ali. Tá? Mas vamos em frente. Então a Perseverance vai fazer essas amostragens, essa aqui obviamente é uma foto artística, né? E uma coisa importante dela é que ela tem uma broca, né? E ela vai poder perfurar amostras, são amostras cilíndricas, ela vai tirar pequenos cilindros, tá, de rocha, tá? E vai poder fazer algumas análises, e essas rochas ou esses cilindros de rocha, essas amostras, vão ser lacradas em cilindros. Né? Primeiro a Perseverance vai poder ela mesma fazer algumas análises, mas depois ela tem condição de deixar essas amostras lacradas e essas amostras depois podem ser recuperadas numa outra missão que está para se definir. Então a Perseverance ela tem uma série de instrumentos, já vou mostrar, e ela vai fazer várias coisas. Uma delas é procurar por nanofósseis. Né? Então, por exemplo, aqui aquela foto do meteorito de Marte, né, que deu toda aquela polêmica, e aqui algumas fotos de fósseis de foraminíferas e outras estruturas biológicas diretas. Então, esse tipo de estrutura aqui, pode ser até, isso aqui, se eu não me engano, é pólen, né, pólen fossilizado. Pode até haver dúvida, né, se isso aqui é vivo ou não, mas a Perseverance vai procurar essas coisas aqui. Mas na sequência, né, falando então dos instrumentos e das análises que ela vai poder fazer,
só destacando aqui, né, a possibilidade de uma missão futura só para coletar aquelas amostras e coloca aqui num foguetinho miniatura que lança para a órbita e depois isso acaba voltando de alguma forma também para a Terra. Isso aqui está em discussão, né? O que a Perseverance vai fazer é deixar as amostras ali armazenadas. Mas então, olhando aqui a Perseverance, o rover, né, ele tem vários instrumentos, tem a própria broca, e na broca tem aqui espectrômetros de luz e de ultravioleta, né, de luz UV e de raio-x. Então ele vai poder fazer raio-x, espectrometria, né, e, por exemplo, para detectar estruturas cristalinas, para tentar identificar o tipo de cristal, o tipo de rocha. Ele tem vários outros instrumentos, né, câmeras e microscópios. Por exemplo, tem um laser de alta potência que ele emite numa rocha, vaporiza aquela rocha naquele ponto de impacto do laser, e analisando a cor da luz emitida por esse processo de vaporização, é possível fazer uma identificação também. Tá? Então tem várias câmeras de uma grande resolução, não está mostrado nessa figura, mas tem até um microfone para a gente poder ouvir, né, os sons de Marte. Isso vai ser bastante interessante. Que mais? Tem radares de profundidade. Isso aqui vai poder então fazer uma análise através de radar, né, para poder escolher os pontos de amostragem. E tem alguns experimentos. Esse MOXIE aqui, ele não tem nada a ver com a busca de vida. Isso aqui tem a ver com a possibilidade de construir uma colônia em Marte. Isso aqui é um experimento de demonstração de uma tecnologia de produção de oxigênio, tá, a partir do CO2 marciano. Isso aqui, então, para alimentar, né, para suprir uma futura possível colônia uma colônia humana em Marte, né, que vai precisar do oxigênio. Mas então, como eu disse, a Perseverance deve chegar agora em fevereiro, lá em Marte. É possível a gente ver isso em tempo real. Eu estou com o site deles aberto aqui, eu vou puxar para frente, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o site da NASA, o endereço está aqui em cima, você pode ver, né? Mas tem vários links aqui para várias coisas. Um deles é esse daqui, tá? Seria a posição da missão em tempo real. Então eu vou clicar aqui, vamos lá, estou fazendo isso em tempo real, né? Então vou maximizar, vou escolher, deixa eu ver aqui o sistema interno, o sistema solar interno, tá? E ó, então eu não sei se vocês estão vendo aqui, vou mexer um pouquinho, né? O Mars 2020 está quase chegando em Marte. Aqui dá para a gente ver outras missões também. Então, por exemplo, a sonda Parker, ela está se aproximando e fazer uma passagem novamente pelo Sol, né? Vai tirar novas fotos. Aqui a gente tem a missão, não aparece aqui, é o OSIRIS-REx, que vai chegar nesse asteroide Bennu, tá? E também, eventualmente, vai ser bastante interessante. Mas então, nós estamos hoje aqui, dia 11 de janeiro, 5h16, aqui essa diferença é por causa do horário de verão que a gente não adotou, né? Mas então estamos aqui no dia 11 de janeiro, tá? Deve chegar em fevereiro, está bem próximo, e vamos acompanhar com uma certa ansiedade. Deixa eu voltar ali na minha apresentação, fechar o site, né? Então, voltando aqui para a apresentação, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Fico à disposição, coloquem dúvidas ali nos comentários que eu procuro e tenho respondido a todos ali. Ok? Feito, pessoal, aceito sugestões também para próximos vídeos aí nessa linha de entendendo a engenharia aeroespacial. Até lá, pessoal.